Nessa época você já tido contato com o Open Finance? Tinha. Meu primeiro contato de Open Finance foi oficial, foi dentro da Mastercard, mas olhando para o mercado, fuçando e sempre olhando para o que está acontecendo de novo foi quando eu estava na Cielo. Mas o que estava acontecendo na Europa, PSD2, UK começando e tal. Isso sempre foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu olhava assim, eu somava 1 mais 1, eu falava, cara... Eu tinha uma visão apocalíptica, assim, achava... Eu falava assim, esse negócio aqui pode dar uma chacoalhada no mercado de maneira significativa. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas, assim, de maneira super informal, assim, papo de boteco. Falando, cara, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá fora? O que isso pode gerar para o Brasil ou para o negócio lá fora? Se esse negócio dá certo lá fora, alguma hora esse negócio chega aqui... O que isso pode significar para o nosso negócio, para onde que a gente está envolvido e tal. Mas é muito difícil de você pensar em cenários com probabilidade baixa e com impacto alto e você olhar para isso de uma maneira organizada. Né? Porque, assim, cara, qual que era a chance de um negócio que estava nascendo na Europa dar certo e depois ser exportado para o Brasil e também dar certo no Brasil e o impacto disso ser significativo para o nosso mundo? Eu acho que a demonstração de que poderia acontecer, acho que foi no momento que o Brasil decidiu seguir a orientação mais para o lado da Europa, da LGPD e o GDPR, do que a liberdade que tinha. Acho que para mim ali foi o primeiro sinal, assim, sabe, de que poderia acontecer alguma coisa assim. Mas óbvio, né? Olhando de trás para frente. Então, a retrospectiva é óbvia, né? Exato. É mais fácil. Mas, enfim, aí, na época de Cielo foi quando eu olhei para... Foi quando eu olhei... Mais um? Não, eu fechei. Foi quando eu olhei para o tema de Open Banking e fiquei um pouco... Cara, principalmente na área de payments dentro de Open Banking. Parte de dados, obviamente, acho que um potencial gigantesco. Mas a parte de payments, obviamente, pela indústria que eu tava, eu olhava com bastante cautela. Isso eu tava na Master. Olhando, eu tava na Cielo. Quando eu tá fui para Mastercard, foi quando, de fato, saiu aqui independente, Cielo, Master e agora na Visa, empresas que são impactadas diretamente pelo que as mudanças estão propondo. Exato. Então, eu sempre tive esse olhar um pouco mais provocativo de oportunidade. Talvez eu seja meio positivista, mas eu sempre olho... Cara, que legal que está nascendo uma coisa nova, vai impulsionar e a gente tem a chance de participar desse negócio também. Eu acho mais louco que... Tava até conversando, batendo um papo com o pessoal, assim, que isso obrigou... É como se pegasse aqueles globos de Natal e balançasse assim com a neve, jogando a neve pra cima e mexendo todas as peças do tabuleiro de novo, assim. Então, pra quem é curioso, empolgado, cara, é um monte de oportunidade que tá aparecendo ali, né? Exatamente. E aí na Mastercard foi a época que eu olhei com mais profundidade, olhando a consulta pública que o Banco Central fez e tal. E aí foi quando pouco tempo depois eu fui para a Serasa para criar essa estrutura de desenvolvimento de novos negócios. Outro player também que... Exato, que né, enfim, participa do tema de Open Finance fora do Brasil, tem uma participação relevante em UK. E aí, dentro dessa estrutura de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, a gente tinha várias... A gente chamava das nossas big bets, né? As apostas que a gente tinha lá. E uma dessas apostas era justamente o tema de Open Banking. E aí, no meio disso, eu também comecei a cuidar de uma outra área bem core, assim, da Serasa. Foi uma baita aula, assim, para mim. Eu conheci muito do mercado de crédito por conta
eu toquei 2 gerências executivas ao mesmo tempo, assim, e foi, nossa, um MBA, assim, cara, foi fantástico, conheci demais. E aí as coisas acabaram mudando, a estrutura mudou um pouco, e aí o tema, essa aposta de Open Banking dentro de novos negócios começou a ganhar uma relevância grande até pelo momento de mercado aqui do Brasil. E aí a gente spin-offou esse tema e virou uma estrutura debaixo da vice-presidência de serviços de crédito. E aí eu fui liderar esse tema lá dentro. E aí liderar o tema de... Cara, quando começou era só eu, não tinha absolutamente mais ninguém. Desenhar estratégia, discutir business plan, contratação de time, e aí do zero, assim, absolutamente do zero. E como é que você faz um negócio desse para um tema que ele é tão dependente de decisões de regulador e... Enfim, é aquela história, né, de que você acabou de falar. A retrospectiva é óbvia, mas... Teve alguns desenhos que você falou assim, caraca, joga essa folha fora aqui e vamos pegar mais uma. Sempre tem, cara. Não à toa eu comentei essa parte de cenário, porque eu sou talvez um entusiasta disso, assim, de... quando a incerteza é muito grande, você não pode ser all-in em nada. Assim, absolutamente em nada. Isso não significa que você não tenha empenho em fazer alguma coisa acontecer. Não é isso que eu estou falando, mas se existem muitas possibilidades, o risco de dar certo ele é baixo, você tem que pensar em várias possibilidades. E aí é desenho de cenário, matriz de cenário e solução, assim. Se este cenário acontecer, qual que é a probabilidade desse cenário acontecer? Baixa ou alta? Qual que é o impacto que isso gera para a gente? Baixo ou alto? De maneira quantitativa e qualitativa para cada um deles. Desenhou esse cenário? Qual que é o próximo cenário? E aí você começa a olhar para vários cenários, começa a identificar quais são as probabilidades maiores, probabilidades menores, qual que é a sua resposta para cada um deles, e você tem que deixar aquele negócio minimamente organizado e ir apostando suas fichas ao longo do tempo para isso. Então as coisas vão dando certo, você vai apostando mais, as coisas vão dando errado, você vai tirando de lado. É quase uma lógica de venture capital, assim, ou de qualquer outro investimento que a gente tenha. Né? Eu ia fazer uma analogia agora aqui, totalmente do mundo real agora, que a galera hoje em dia tá muito forte a aposta esportiva, né? Que é um negócio Todo mundo é alguma coisa bet, né? Ou bet alguma coisa. Né? Tá faltando abrir Let's Bet. Fazer a Bet Carvalho aí, a nova casa de aposta. Mas o pessoal fala muito assim, eles brincam, e a mesma teoria assim de gestão de banco, assim, tu vai jogar, você tá maluco, cara, você vai separar um dinheiro para jogar e você vai jogar 30% dele num negócio que a probabilidade é maluca. Então, até a galera que, tipo assim, tá lá apostando em quem vai ganhar um jogo online e etc., tá fazendo uma gestão de cenário, tá considerando ali isso, Ah, não, esse aqui, ó, a probabilidade, a odd é maior, eu não vou fazer assim, vou fazer assado. E cara, é um negócio meio que pra vida, assim, é óbvio. A gente escuta muitas histórias que deram certo de pessoas que deram all-in e deu certo. Mas quantas outras mil erradas deram que a gente não ouve? Exatamente. Não escuta. O all-in que deu errado, a gente não escuta falar, porque às vezes deu tão errado que a gente nem sabe onde foi. Exatamente. É a mesma coisa, não que eu seja advogue pela necessidade e obrigatoriedade de faculdades e universidades, mas sempre lembram de porque o Bill Gates ou o Zuckerberg largou não sei o quê. Primeiro que ele largou Harvard, né? Ele não largou uma faculdade mequetrefe dos Estados Unidos. Então, primeiro aí você já vê que ele é uma pessoa diferenciada nesse sentido. E segundo que ele é em quantos que não tinham faculdade que acabaram dando certo, mas enfim. Eu tava lendo um negócio, e aí é foda porque eu já não lembro se eu li, se eu ouvi onde é que foi, mas que era um pouco disso assim, olha, a gente, para muitas coisas acontecerem, etc., tem a ver com
com hábitos ou com coisas que você vai fazendo ali com disciplina, né? Então, o efeito ali de juros compostos, tanto no investimento quanto saúde, quanto qualquer coisa, é meio que nessa linha. Só que existem os eventos de cauda, alguma coisa assim, ou os eventos muito diferentes que podem te alavancar, mas o que você estava fazendo aquilo ali. O que acontece é que alguns eventos muito improváveis jogam o Bill Gates lá em cima, jogam o Zuckerberg lá em cima, etc. E a gente tenta replicar um negócio que é irreplicável. E assim, é impossível replicar, e aí a gente acaba olhando para aquilo como, putz, beleza, dá para fazer. Como uma verdade absoluta, né? E aí tem uma passagem lá de um livro que eu acho que é Psicologia Financeira, esqueci o nome, mas ele tá falando, tipo assim, olha, na época lá do Bill Gates, ele, na mesma sala, ele tinha um parceiro, assim, que poderia ter fundado com ele a Microsoft, que também tinha a mesma probabilidade de só aquela escola tinha acesso a computador nos Estados Unidos inteiro, um tipo específico de computador, sei lá o que era, e eles ficavam brincando com aquilo na biblioteca. Esse cara, o Bill Gates, beleza, virou Bill Gates, e esse cara, ele teve um acidente esquiando que era super específico, e morreu esse cara depois de um tempo. Então, assim, a probabilidade rara para um foi a de jogar lá em cima, para outro foi de jogar lá para baixo, e a gente só fica lá olhando como é que aquele evento aconteceu e tenta se inspirar. Eu parei de ler, assim, livros... E assim, óbvio, né? Tem alguns ainda que eu leio, uma coisa ou outra e tal, mas eu procuro muito mais sucessos que funcionaram, mas que não são sucessos astronômicos, porque hoje eles fazem muito mais sentido do que olhar as 10 dicas do Elon Musk e falar, paciência, cara, não vai funcionar, mano.